E aí, minha galera do quinto ano, tudo bem? Hoje nós não teremos o nosso encontro pela aula via Zoom que a gente tem todos os dias, pois eu estou em reunião no colégio agora pela tarde. Mas, de antemão, a gente não vai deixar paradas as nossas atividades. Esse vídeo serve como explicação para a atividade de hoje. No nosso conteúdo de português, nós já tivemos um pouco de noção do que é um texto em forma de resenha. E a pessoa que é responsável por criar esse texto nós chamamos de resenhista. Então, resenhista não é nada mais, nada menos do que a pessoa que cria uma resenha. Um texto em forma de resenha, ele serve para nos informar, bem explicado, o conteúdo que nós iremos receber. Talvez a gente tenha um livro que ele tenha 300 páginas e precisamos saber o que aquele conteúdo daquele livro irá nos passar. Se nós lermos uma resenha, nós iremos ter uma noção do conteúdo daquele livro. Nós não iremos saber totalmente o que aquele livro nos passa, mas iremos ter uma noção do que aquele conteúdo irá nos passar. A palavra resenhista, ela é formada por um conteúdo chamado de sufixo. Esse sufixo é aquilo que vem geralmente no final das palavras que nós já aprendemos na nossa aula passada. O sufixo da palavra resenhista é o ista. Assim como tem a palavra resenhista, balconista, dentista, frentista, tenista, que são todas essas palavras formadas pelo sufixo ista. Esse sufixo da palavra resenhista, ele está dentro do nosso vocabulário da língua portuguesa. E um texto em forma de resenha, ele é considerado um gênero textual. Por que um gênero textual? Porque ele é uma forma de texto que serve também para entreter a sociedade. Entreter, trazer informação, conteúdo daquilo que nós precisamos saber. Gêneros textuais não são nada mais, nada menos do que formas de textos que servem para nos dar conteúdos, sendo eles jornalístico, explicativo, criadores de história, um cartoon, entre todos os outros. Isso são gêneros textuais. Então, a nossa aula de português de hoje fica por aqui. Vocês irão realizar a atividade que está no site. E lá na atividade de português, a última questão pede para que vocês façam uma resenha relatando as atividades do seu dia a dia. Então, você irá fazer brevemente, em 5 linhas ou em 4 linhas, contando como que são as suas atividades do dia a dia. Agora, vamos dar continuidade com a nossa aula de geografia. Nós iremos entender um pouco da questão populacional, do crescimento populacional. Existe um órgão chamado de IBGE, que essa sigla significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse órgão é responsável por fazer a coleta do censo demográfico, que é a contagem de pessoas em um determinado espaço. Esse censo demográfico ele geralmente é realizado de 10 em 10 anos, em todas as regiões que se encontram no nosso território brasileiro. Nós estamos localizados na região Nordeste, onde temos uma maior concentração de climas mais quentes e alta predominância de radiação solar. Não é que iremos dizer que não temos a presença de climas frios. Claro, temos presença de chuvas, sim também, mas não em alta quantidade. Isso é algo que não é comum do nosso dia a dia, amanhecer todos os dias chovendo. Nós temos uma pouca quantidade de umidade. Mas, a depender do determinado clima, da determinada estação, nós também teremos alta concentração de chuvas. Diante de todo esse cenário, houve um aumento da população mundial. Por que houve esse crescimento da população urbana ou população mundial? Porque nos últimos anos as condições de vida começaram a melhorar. As pessoas começaram a ter umas melhorias nas condições de saneamento básico, locais para residir, melhoras na saúde e até mesmo crescimento econômico. As pessoas começam a ter acesso a emprego. E com tudo isso, o padrão de vida começa a melhorar e a expectativa de vida das pessoas começam a melhorar também. Essas mudanças que com o tempo foram passando, a gente consegue visualizar no nosso bairro. Talvez se vocês conversarem com seus avós, vocês irão ver ele dizer que não tinha um asfalto, que tinha uma presença de alta concentração de plantas, e agora já não é mais tão possível ver isso, porque começa a ter alta presença de casas, as florestas começam a ser tiradas para outras coisas em ocupar esse determinado espaço. Então, por isso que houve uma modificação no nosso espaço natural. Espero que vocês tenham compreendido uma questão de crescimento populacional e também sobre IBGE. Respondam a atividade de vocês e uma boa tarde para vocês e uma boa quarentena. Tchau, até breve.